Eu não sei se você já passou por isso, mas quando você está em um certo patamar, é difícil você continuar sendo humilde. É difícil. É difícil quando você sabe que você está em um patamar grande, você continuar sendo humilde. Por isso que Jesus é o que ele é hoje. Porque ele morreu pelos nossos pecados. Sendo que eu creio que a maior dor não foi somente física, mas sim ele matar o seu eu. Ele sabendo que ele era o Filho de Deus, através de uma ordem, ele poderia acabar com aquela dor, com aquele sofrimento, poderia acabar com aqueles que humilharam ele, aqueles que bateram nele, aqueles que acabaram, sabe, com o corpo físico dele. Através de uma palavra, ele poderia acabar com a humanidade. Mas mesmo assim, ele foi servo. Ele decidiu servir, ele decidiu obedecer a Deus. Sabe por quê? Por que você não vive a transformação? Por que você ainda não vive a grandeza? Por que você está dentro da igreja, mas mesmo assim você não vive o extraordinário de Deus? Sabe por quê? Porque você não quer matar o seu eu, você não quer renunciar. E não basta só você saber que ele vive, não basta só você, nesse dia especial que hoje é a Páscoa, você saber que ele vive. Não basta só você saber e homenagear, basta só você postar no Instagram, nos status que ele vive. O que vai mudar realmente a sua vida é você renunciar. O que vai realmente mudar a sua vida é você matar o seu eu, a sua vontade, que nenhum ser humano quer fazer isso. Mas todos querem viver a grandeza, querem viver a vida abundante que Jesus tem para a sua vida. E ele realmente tem, sendo que para você tomar posse, você tem que matar o seu eu. Você tem que, renunciar certas coisas que você sabe que você tem que renunciar. Esse pecado que você tanto comete. Jesus, ele tem um melhor para a sua vida. Mas você só vai conseguir viver isso quando você entender que você precisa matar o seu eu. Quando você mata o seu eu, você vive o para sempre. Você vive a eternidade. Por que demorar a perdoar se a alegria que Jesus ele tem para te dar é eterna? Quando você perdoa alguém, a alegria vem, a paz vem, aquele peso de você ter aquela mágoa sai do seu coração e você vive o extraordinário, você começa a viver grandes coisas. Tem certas coisas na vida de várias pessoas que estão amarradas por causa que ela não renuncia esse eu. Ela prefere não pedir perdão porque ela sabe que se ela pedir perdão, ela vai se humilhar. Sendo que esse humilhar-se vai levar ela para a eternidade. A eternidade, como assim, Richard? A eternidade da alegria, da paz, de não ter aquele peso nas tuas costas. Jesus, ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar, ele realmente quer te dar uma vida abundante. Sendo que a verdadeira vida abundante não é o exterior, não é a casa que eu tenho, não é os bens materiais, não é o dinheiro. Isso não é uma vida abundante. A vida abundante é você ter paz dentro do seu coração. A vida abundante é você ter alegria. A vida abundante é você ter Jesus dentro do seu coração e dentro da sua casa. Jesus, ele quer dar o melhor para você. Não basta só saber que ele vive, você tem que vivenciar a grandeza dele. Sendo que a grandeza dele é diferente dos dias atuais. A grandeza dele vai contra tudo que a gente vive hoje. Porque hoje a gente posta, hoje a gente quer aparecer. Para as pessoas saberem que a gente é grande, a gente tem que mostrar. Para as pessoas nos reconhecerem, a gente tem que mostrar, a gente tem que falar. Sendo que quando a gente vai ser realmente um cristão, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que é tudo diferente. A gente vê que aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Ou seja, tudo que Deus ele quer fazer na sua vida, ele vai fazer se tão somente no seu secreto você se humilhar. Você falar, Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu decido matar minha vontade. Eu decido matar o meu eu. Eu decido me rebaixar para fazer a sua vontade. Por quê? Porque Deus ele é grande. Ele é grande, sendo que nos dias atuais é difícil, eu sei, é difícil. Ainda mais quando você sabe que você está um nível ao qual você reconhece
que Deus ele colocou você. E Deus ele quer que você seja humilde, humilde para reconhecer a grandeza dele. Mas não só reconhecer, porque isso não muda nada. Existem bilhões de pessoas que reconhecem a grandeza, o amor de Jesus, sendo que quando vai olhar para a sua vida, quando vai olhar para a sua família está toda destruída, está toda acabada. É filho matando, mãe. É pai matando o próprio filho. É você olhando para o seu trabalho e não vendo a grandeza de Deus na sua vida. Então não basta você reconhecer, é muito pequeno você só reconhecer que Ele vive. É muito pequeno você, saber que Jesus é Deus. É muito pequeno você só, Jesus é grande e isso e aquilo. Não. O que vai mudar a sua vida é você vivenciar tudo o que Ele falou na palavra dele. E como eu vivencio? Quando você renuncia. Você quer ser grande nessa terra sendo cristão? Então, renuncia. Começa a jejuar. Quantos cristãos não jejuam? Quantas pessoas pararam de jejuar, pararam de matar a sua carne? Por quê? Porque não querem renunciar o seu eu, mas querem viver a grandeza de Deus, querem que as pessoas vejam Deus na vida dessa pessoa, quer ver Deus na vida financeira, quer ver Deus dentro da sua casa, quer ver Deus dentro da sua família, mas não paga o preço que é jejuar, não paga o preço de se colocar na presença de Deus, não paga o preço de orar, de ter uma vida de oração, não paga o preço de se afastar, fugir do pecado. Deus ele quer sim te dar grandes coisas nessa terra, mas para isso cabe a sua decisão. Jesus ele vive e porque ele vive eu posso crer no amanhã. Gente, eu posso dizer isso com toda propriedade, porque quando meu pai morreu, eu fiquei muito triste, eu fiquei, abalado. Mas porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu passei a ver a morte de uma maneira totalmente diferente. Hoje eu tenho o Deus, que Ele é o meu Pai. Hoje eu venci o luto, hoje eu venci a perda, hoje eu venci a tristeza. E eu quero passar isso para você. Eu quero que você tenha a mesma alegria que eu tenho. Eu quero que você receba a mesma graça e vivencie a grandeza de Jesus na sua vida. Sendo que eu sei que é difícil, mas nada é impossível. Pode ser até difícil. É difícil você ter uma vida medíocre. E é difícil jejuar. É difícil você ter uma vida de oração, mas também é difícil você ver a sua família toda destruída. É difícil você, ir na igreja. É difícil você, aos olhos das pessoas, ser um quadrado, ser uma pessoa totalmente, diferente. É difícil as pessoas olharem para você e falar isso da sua vida. Mas também é difícil você, ficar com culpa. É difícil você não vencer a pornografia. É difícil você não matar o seu eu, a sua vontade, mas também é difícil você ficar com mágoa. É difícil você não crer em Jesus. E também será difícil você ir para o inferno. Então escolha o seu difícil. Escolha a dificuldade que você quer enfrentar e quer superar, porque todas as dificuldades que você enfrentar na vida, você tem que ter a mentalidade de superar. E quando você tem Jesus na sua vida, Ele te dá força nos momentos que você não tem mais a motivação humana. Ele te dá a certeza para que você venha continuar sem motivação nenhuma. Ele te dá a paz, a alegria, para que você venha continuar por esse mundo, para que você venha vencer e viver uma vida abençoada por Deus, sem motivação de homem, sem motivação de pessoas, porque Ele vive. Se Ele venceu, você também vencerá, se tão somente você crer. Por isso, que Deus abençoe a sua vida, e que tudo na sua vida venha dar certo, e que a paz de Jesus Cristo venha entrar, e que você decida
decida, escolha o seu difícil, para que você venha viver a grandiosidade de Jesus. Deus abençoe.